Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um encontro do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, o encontro de número 56 já. Estamos agora falando ao vivo, 5 horas da tarde, desta quarta-feira, 22 de julho de 2020. O programa está sendo transmitido agora, nesta quarta-feira, a partir de 5 horas. Fica disponível para você no canal Paz e Bem, enquanto durar a internet. Então, tem uma playlist do Faustino Teixeira, você vai lá, pode assistir qualquer um ou todos os 56 encontros, as 56 aulas do curso de espiritualidade, e pode assistir também pela Pós TV 247. Sempre estreia no dia seguinte, na madrugada, no dia final da madrugada, 5h30 da manhã da terça-feira, estreia aqui na Pós TV 247, e também você pode assistir, como sempre, no 247, não tem uma playlist. Então, se você quiser ver de maneira organizada, dá um pulo no canal Paz e Bem. Quero te convidar. Nós acabamos de passar, estamos em grande festa, a quantidade de 30 mil inscritos no canal Paz e Bem, algo assim fenomenal. A gente não tinha ideia de que o canal poderia crescer tanto. Então, se você não está inscrita ainda, inscreva-se também. Temos nossa ideia de fazer com que o diálogo por uma espiritualidade plural e de paz se amplie. Então, inscreva-se no canal Paz e Bem. E, se tiver oportunidade, na descrição do vídeo ou no canal, tem uma cobrinha colorida lá no alto, você pode se tornar um assinante e apoiar essa jornada de espiritualidade. Pois bem, o curso do Faustino Teixeira está passando por um momento muito especial, que não é só Faustino Teixeira, é Faustino Teixeira com vida, porque ele está afastado, né, por conta da recuperação do transplante de medula que ele fez. O transplante foi muito bem sucedido, ele está em casa já, o Faustino, e ficará em casa até o final do ano, em isolamento. É um isolamento duplo, né? Tem o isolamento do coronavírus e tem o isolamento do transplante de medula. Falei com ele ontem e ele disse: o Faustino é conhecido entre os amigos como Dudu. Eu sou o Dudu bebê, né? Então ele está numa caminhada que o sistema imunológico dele se recompor. Então ele é de fato como uma criança. Mais adiante ele vai tomar todas as vacinas que as crianças tomam e aos poucos o sistema imunológico dele vai se recompondo, para, a partir de dezembro, ele poder voltar a sair nas ruas. Bom, se a gente até lá puder também sair, né? Mas o Faustino não se aguenta, quer retomar aqui a atividade do curso dele. Então, a rigor, ele já queria retomar hoje, semana que vem e tal, porque ele realmente está bem. Mas a gente está nesse momento com esse segmento, que é o Faustino Teixeira Convida. Então, uma jornada que são pessoas muito especiais, como a de hoje, já vou apresentar o convidado de hoje para vocês, que ele convidou para continuar o curso durante o período da ausência dele, né? E realmente o pessoal tem sido, nossa, esse Faustino é muito querido, né? Todo mundo topou, todo mundo teve imediata adesão ao convite, e só gente de primeiríssima qualidade, Passaram por aqui o Pedro Teixeira falando do Caetano Veloso, Eduardo Losso falando de mística e ateísmo, Maria Clara Bingemer falando de Clarice Lispector, Carolina Duarte da espiritualidade do cuidado, a Mônica Ortegas da espiritualidade no pensamento de Jung, o Marcos Reis falando da espiritualidade diante da finitude, e nós vamos ter na semana que vem José Carlos Michelazzo falando de desapego e entrega, para falar de Zen Budismo, e finalmente a última aula, 5 de agosto, com o Sibélio Pereira, falando de Thomas Merton e os lugares privilegiados de contemplação. Então, este segmento, Faustino Convida, tornou-se, na verdade, como que um mini curso dentro do curso de Faustino Teixeira, né? Então, muito legal. E hoje temos alguém muito especial, vocês vão gostar demais, que é o Carlos Dravin. Como está você, Carlos? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Faustino, meu amigo Dudu, que agora então é Dudu Bebê, não é? Pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês. Não, vai ser muito legal essa aula. O tema deste nosso encontro deixa eu pegar aqui, para pegar direitinho. Pensar a espiritualidade em tempos sombrios. E poucas vezes na história da humanidade houve tempos tão sombrios quanto esse, né? Então, acho que vai ser um tema que nós vamos nos sentir bem representados
né, do ponto de vista do tempo que corre, né, por essa aula, por esse encontro de hoje. O Carlos Draven, ele se aposentou, até 2010, quando ele se aposentou, ele era professor do programa de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, em filosofia, na Universidade Federal de Minas Gerais. E né, o Carlos tem uma dupla formação, né, em filosofia e psicanálise. Então, tem um diálogo fantástico, a gente vai notar essa interlocução dele na aula de hoje, entre a filosofia e a psicanálise. Ele lecionou na UFMG diversas disciplinas na área de psicanálise, na área de filosofia, e exatamente nesta interface, né, psicanálise e filosofia, e com especial atenção a dois autores fundamentais para pensar o século XX, o Heidegger e o Ricoeur. Atualmente, o Carlos, depois da aposentadoria na Federal, ele vem se dedicando já há 10 anos a dar aulas, a ser professor na FAGE, a famosa, importantíssima, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e é membro titular do colegiado do curso de pós-graduação em filosofia. Te apresentei devidamente ou você acha que precisa complementar? Apresentou até excessivamente, né? Não, tá bom. Ultrapassando todas as expectativas. Tá bom, grande alegria. Como eu disse, nós estamos ao vivo, já tem muita gente aqui reunida, Carlos, é uma verdadeira sala de aula, de fato, é uma sala de aula virtual. Essa experiência o Faustino teve, as pessoas têm tido, né? Agora, com o coronavírus, virou uma experiência ampliada, né, para muita gente. Antes era realmente algo ainda muito inusitado, mas é um espírito mesmo de sala de aula. Já chegaram aqui a Carla Pavão, que é uma importante protagonista aqui do canal Paz e Bem, ela tem seu programa semanal. A Carla faz muita coisa aqui, né? Apresenta seu próprio programa semanal no Paz e Bem, Caminhos do Espiritismo, é uma grande líder aqui do Paz e Bem. A Cláudia Márcia Caetano, mandando boa tarde para todo mundo, Maria Tereza Alves da Silva, Rosimeire Santos, o Marcelo de Mello, saudações texanas a todos. O Marcelo, então, manda saudações desde o Texas, né? Essa é uma característica também dessas salas de aula, né? São salas de aula que ultrapassam as fronteiras da geografia e do tempo também, porque vai poder ser assistido a qualquer momento. Creuza Faria, Josi Negreiros, amicíssima, nossa moderadora aqui das nossas lives, Suzane Mendonça, a Regina Parenza. Gente, vão chegando. Quem for chegar, vai chegando, que nós vamos começar nosso encontro com o Carlos Draven. Draven, a sala está reunida, o sinal já tocou, todo mundo sentada para assistir tua aula, estamos aqui para te ouvir. Bom, eu espero, Mauro, que você me dê assim, uma referência sobre o ponto que você gostaria que eu desenvolvesse, não é? O tema espiritualidade em tempos sombrios foi um tema genérico, não é diferente de abordagens, por exemplo, sobre esse ou aquele autor da filosofia, da literatura, da teologia. É um tema genérico que foi proposto pelo Faustino, né? Bem, a expressão tempos sombrios foi uma expressão consagrada pela grande pensadora política Hannah Arendt, no livro que ela escreveu em homenagem a diversos grandes pensadores e figuras desse século, que é o século XX, que foi um século sombrio, né? Bem, eu vou primeiro falar um pouquinho de por que, né, que a gente pode chamar, né, o século XX de século sombrio. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de situá-lo, né? Normalmente, nós falamos que vivemos na modernidade, né? E o que é a modernidade? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Legal. Depois, né, eu posso passar para o tema mais específico da espiritualidade, ou pelo menos como eu entendo espiritualidade, porque eu não sou um teólogo, né, eu não sou um estudioso de espiritualidade. Né? Achei muito curioso vir o tema de espiritualidade de alguém que vem da filosofia e da psicanálise, e que a espiritualidade não dialoga assim, né? Não há um diálogo tão tranquilo do tema da espiritualidade, nem na filosofia, nem na psicanálise. Achei muito legal essa escolha. Exatamente, né? Ao contrário, né?
entre psicanálise e espiritualidade costuma existir até um clima de, não digo de hostilidade, às vezes de hostilidade, mas, sobretudo, de estranhamento, Uhum. né? Como entre psicanálise e religião em geral, né? Porque, na verdade, Freud, que é o fundador da psicanálise, ele era ateu, materialista, e ele endossava, em grande parte, a visão da religião, tal como foi desenvolvida no século XIX. Então, a partir daí, vem toda uma tradição de hostilidade, ou mesmo de estranhamento, né, entre psicanálise e espiritualidade. Né? Mas, então, vou tocar nesse ponto, mas antes eu queria falar sobre a questão dos tempos sombrios, mas localizando, digamos, essa maneira de predicar, de qualificar, não é? Os tempos como sombrios. Que tempos que são esses? Que estão sempre os tempos modernos. Em que sentido que eles são sombrios? Né? Ora, a modernidade, nós podemos dizer, normalmente nos livros de história, se coloca a época moderna como aquela nascida nos descobrimentos, não é? Na descoberta da América, ou então com a reforma luterana, no início, final do século XV, início do século XVI. Mas eu vou tomar modernidade como um período, se nós quisermos assim, uma marcação cronológica, né? Como um período iniciado no último quartel, nos últimos 25 anos do século XVIII, cuja grande ocorrência foi a Revolução Francesa. Ora, e aqui já tem a primeira marcação em relação a essa qualificação de sombrios em relação a tempos modernos. Porque os tempos modernos se pensaram, a partir do final do século XVIII, como o tempo das luzes, né? A época do iluminismo, a época da luz. Olha que luz? A luz de uma humanidade que até então era tutelada pelos despotismos, pela monarquia absoluta, pelas grandes religiões, pelas grandes tradições, sobretudo no caso da Europa, né, pela religião católica, e que finalmente ela se desvencilha, fica livre dessa tutela e sai, portanto, da minoridade e passa à maioridade. Né? Essa é uma ideia, né, que foi esposada pelo grande filósofo do limiar da modernidade, que é Kant. Ele fala, finalmente, o homem, né, vai experimentar, vai saborear a maioridade. E vai entrar, portanto, num território iluminado. Porque iluminado por quem? Não como dizia Santo Agostinho, né? Iluminado por Deus, iluminado pela luz da sua razão. E essa luz, ela aponta para onde? Ela não aponta para o passado, que está superado, mas ela aponta para o futuro, ela aponta para um horizonte de progresso. Então, essa luz aponta na caminhada da humanidade para frente, né? Para uma projeção histórica. Bem, essa perspectiva, que é a perspectiva da modernidade ilustrada, iluminada, ela foi em diversos momentos, né, exaltada e parecia que estava apontando, de fato, nessa direção, embora alguns autores, alguns pensadores foram um pouco proféticos em ver nessa modernidade elementos de risco. Por exemplo, um deles é o grande pensador cristão dinamarquês Søren Kierkegaard, né? Alguns falam Kierkegaard, mas nós vamos falar Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Ele, numa das páginas do seu diário, ele escreveu imensamente, né? Ele deixou uma obra, não só uma obra vasta, mas uma obra muito singular, porque ele escrevia com uma grande variedade de pseudônimos. Então, num dos seus diários, que ele escrevia, né, aos jorros, né, ele escrevia muito,
ele diz o seguinte, que ele se sentia como se estivesse num navio, num grande navio, e naquele navio as pessoas estavam comemorando, festejando, e havia aquele alarido, aquele rumor, né, festivo, e ele sente que aquele navio vai naufragar. Ele corre ao capitão do navio e fala, bem, esse navio está em risco, e todo mundo está festejando, ninguém está sabendo, mas quem que ele era? Ele, um passageiro desconhecido, um anônimo, e o capitão do navio desconhece, né, as advertências e a festa continua. E essa passagem do diário de Kierkegaard, ela tem um elemento premonitório. E esse elemento premonitório acabou se realizando de maneira, ao mesmo tempo, efetiva, real e simbólica, com o naufrágio do Titanic, né, do Titanic, já depois, muito depois da morte de Kierkegaard. Porque o naufrágio do Titanic foi uma tragédia, uma catástrofe que matou muita gente, né? Todo mundo conhece pelo filme, não é? Que ficou famosíssimo, mas ele também tem uma carga simbólica, porque era um transatlântico em que, pelo menos, muitos passageiros eram pessoas ricas e que faziam uma viagem de luxo, e era um navio que não afundaria, porque ele tinha todas as garantias da tecnologia. E o que aconteceu? Na primeira viagem, ele afunda, prefigurando a época catastrófica que vai surgir no início do século XX, que nós podemos datar em 1914. O grande historiador Hobsbawm, em inglês, ele chama de o curto século XX. Esse século que inicia em 1914 e termina em 1989, ou se nós quisermos, em 1991, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Então, é um século de 75 anos. E esse século é simultaneamente, e é isso que nos leva a pensar nas sombras, né? Ele é um século simultaneamente do progresso, de uma tecnologia que vai se espraiando pela sociedade e acaba entrando no cotidiano, como nós estamos vivendo aqui, né? Nós estamos usando uma tecnologia sofisticada, relativamente sofisticada, e que não era acessível há poucos anos atrás, mas, ao mesmo tempo, é um século da mais terrível barbárie. Segundo Hobsbawm, foi o século XX o mais bárbaro dos séculos. Então, exatamente essa mescla de um progresso que acena de maneira promissora com a redenção, a emancipação do homem, a felicidade, o bem-estar, com uma terrível destruição, né? Alguns falam em 100 milhões de mortos, né, nesse curto século XX. Portanto, nós teríamos que ver essa mescla de luz e sombras. Agora, aí pode-se falar assim, bem, mas e o que isso tem a ver com a pandemia? Não é? Esse negócio já passou, falando que o século é curto e terminou em 1989, 1991, né? Queda do Muro de Berlim ao fim da União Soviética. É porque começa, então, um período que nós poderíamos chamar de uma espécie de interregno. É como se nós não tivéssemos entrando imediatamente no século XXI, né? Nem do ponto de vista cronológico, estrito, né? Mas de nenhum ponto de vista. Entra numa espécie de interregno. De 30 anos, esse interregno é exatamente o tempo, o segmento de tempo que alguns autores atribuem a uma geração. Eles pensam que cada geração representaria um segmento de 30 anos. Então, essa última geração, desses últimos 30 anos,
1990, agora nós somos 2020, ela viveu uma coisa singular, porque ela viveu uma espécie de refluxo em relação às grandes esperanças utópicas do século XX. Por exemplo, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, não é? Através, por exemplo, do surgimento de uma sociedade socialista, com mais igualdade, e também, né, com mais liberdade, que esse foi o grande sonho, né, a conciliação entre a liberdade e a igualdade. Mas os acontecimentos catastróficos do século XX afetaram, né, essa geração do segundo pós-guerra, né, foi afetando e foi corroendo essas esperanças utópicas. Então, entra essa geração que já não tem mais tanto perspectivas coletivas, né, de um bem comum universal, mas compensatoriamente, tem a perspectiva de uma autoafirmação individual, de uma subjetividade que se afirma, né, nos seus direitos, na sua possibilidade de se assenhorear, né, da própria vida, como aparece nessa palavra, não, que eu não gosto muito, ela não soa muito em português, que é empoderamento, né, de se empoderar, de afirmar o seu estilo de vida, afirmar as suas opções, né? Eu vi uma vez um outdoor, né, uma foto imensa, você é senhor do seu destino, você é quem você quer ser, né? Então, quando, na verdade, né, havia um sistema também funcionando nesses últimos 30 anos, que era um sistema muito difícil de produção de muita desigualdade, de muita concentração de renda, de muita... Isso é muito interessante, né? De uma juventude que foi desapropriada muito do futuro, falta de emprego, né? Em que as perspectivas de que a educação abriria todas as portas, essas portas vão se fechando, né? Dificuldade dessa juventude que tem agora tanta expectativa de autoafirmação em conseguir viver pelos seus próprios pés, caminhar pelos seus próprios pés, vivendo essa espécie de contradição, de pretensão de autossuficiência e dependência, por exemplo, da geração anterior, da geração dos pais. Ora, essa espécie de compensação imaginária, que foi muito, muito forte nesses últimos 30 anos, ela vai sofrer uma ruptura, a meu ver, traumática com a pandemia. Então, os tempos sombrios são os tempos de todo esse curto século XX, que parecia que tinham sido vencidos, superados no otimismo dos anos 40, do pós-guerra, dos anos 50, no Brasil, desenvolvimentismo, né? A alegria, mas que existia subterraneamente, de um ponto de vista sistêmico, de um ponto de vista de uma lógica, né? De uma dominação técnica, né? O Faustino, que é um estudioso disso, né? Da destruição da natureza, né? De uma economia predatória, de um estilo de vida excessivo, de consumo. E isso todo mundo vai levando, porque nós não temos tempo. A vida, há um sociólogo alemão, que agora já lançou há alguns anos, mas o livro dele foi traduzido para o Brasil, que tem esse título muito significativo, Aceleração. Quer dizer, nós vamos entrando numa sociedade cada vez mais acelerada. Então, os pais têm que levar as crianças na escola, têm que lutar num ambiente de trabalho altamente competitivo, tem muita demanda de lazer, né, de consumo, de dar um nível
elevado, né, de consumo, de bem-estar para os filhos, quando se pode, né, quando se tem acesso a isso, e o tempo todo ele é consumido numa espécie de turbulência sem fim. Então, não há muito espaço para pensar. E aí, bom, a crise ecológica, a destruição do meio ambiente, o enlouquecimento do crescimento, o enlouquecimento do consumo, deixa para uma outra ocasião. Agora nós temos que coisas mais urgentes a responder. E, repentinamente, essa sociedade que prometia segurança, porque é isso que era a grande promessa, segurança, segurança através da tecnologia, através da ciência, ela é pega de surpresa por essa pandemia. E é com muita impotência em enfrentá-la. Claro que nós esperamos que saia a vacina, se Deus quiser, mas não tem nenhuma fala aí de crítica contra a ciência, não tem nada disso. Esperamos e seguimos a ciência e devemos aprender com a ciência. Mas houve um impacto traumático da pandemia. Aí que entra a questão da psicanálise. Quer falar alguma coisa, fazer alguma intervenção, Mauro? Uma observação interessante, porque o que você nos traz é isso, a gente termina o século XX com a frustração das promessas utópicas comunitárias, coletivas, né, de projetos de sociedade, de novo sistema, com a vitória do neoliberalismo, que vai afirmar não é propriamente uma utopia, mas, enfim, um projeto, uma proposta de, não, encerrado o período coletivista, vamos cuidar agora do indivíduo, da solução individual. E é muito interessante, aquilo que, se o século XX acabou em fracasso, né, o socialismo ruiu, né, ficaram aí, né, pequenas experiências, ilhas de socialismo apenas, né, Cuba, né, agora a China com um modelo que começa a dar as caras de um outro modelo que não se sabe exatamente ainda qual vai ser e tudo, mas em apenas 30 anos o modelo neoliberal fracassou também, né, porque a utopia individualista também está dando com os burros na água, né? É muito interessante isso. E é por isso que existe uma desorientação muito forte, né? Porque, em primeiro lugar, né, essa utopia, ela tem um elemento, a utopia neoliberal, ela tem um elemento perverso, porque ela, ao mesmo tempo que abre, aparentemente, um espaço de afirmação subjetiva, ela sobrecarrega o indivíduo de responsabilidade. Ou seja, tem dois autores franceses, né, Dardot e Laval, que no último livro dele, no último capítulo do livro dele, ele fala do sujeito empreendedor de si mesmo. Os indivíduos são autoempreendedores. Então, se não deu certo, não é por causa de uma questão estrutural, uma questão sistêmica. Não deu certo porque você fracassou. Né? Ora, então o que nós vivemos? Quer dizer, o indivíduo sobrecarregado dessa responsabilidade pela sua própria vida, ou dessa frase que ao mesmo tempo parece promissora, mas ela é uma armadilha, ela é ardilosa, você pode ser aquilo que você quiser. Basta chegar num banco e conversar com o gerente e pedir alguma coisa para esperar. Não, eu posso ser o que eu quiser, agora eu quero fazer um empreendimento, estou precisando de dinheiro para ver o que ele responde, que garantias você me dá. Né? Pois então, né, essa frase que é ardilosa, ela sobrecarrega psiquicamente os sujeitos, e os sujeitos, então, acabam virando uma espécie de permanente oscilação entre uma espécie de euforia da liberdade e depressão do fracasso. Então, é exatamente essa oscilação de humor que é típica de uma sociedade que é cada vez mais uma sociedade de pessoas sedadas, de pessoas que têm que tomar remédio o tempo todo para poder suportar, para falar de uma maneira irônica, né, a frase célebre do Sartre, para carregar o peso insuportável da liberdade, ou seja, não da liberdade enquanto exercício
da justiça, do bem comum, do encontro com o outro, não é, da autorrealização, que é também importante, mas uma liberdade que é essa sobrecarga de responsabilidade é sobre a sua própria vida. O que vai levar séculos, uns pouco mais de um século depois, o conceito do Freud de neurose, do neurótico e da neurótica, é o paroxismo, né? Você vai passar a vida carregando culpa, né? Se você no século XX carregava culpas como utopia de algum tipo de extravasamento, de algum tipo de solução no âmbito do coletivo, agora não tem mais saída, você vai carregar culpa a vida inteira sem alívio, e tome remédios, né? Sem alívio, tome remédio. Agora, essa utopia, né, não só ela é perversa, mas, e do ponto de vista microscópico, do ponto de vista dos processos de subjetivação, mas ela também, num certo sentido, ela é perversa macroscopicamente, porque ela produz uma desigualdade imensa, né? Mas ela fracassa também como alternativa histórica. Então, hoje nós estamos em busca, né? Nós estamos em busca, porque não existe clareza em relação às alternativas. Mas a pandemia, de qualquer forma, ela é uma espécie de pisar no freio, porque esse tempo acelerado, que é o tempo dessa alta modernidade, como dizem alguns, ou da modernidade tardia, ou da modernidade, da hipermodernidade, esse tempo acelerado ele foi, num certo sentido, freado subitamente. É claro que todos nós estamos cansados do isolamento, não queremos mais ficar em isolamento e toda essa estrutura do isolamento desmorona, a gente vê que está sendo corroída, né, aos poucos, por vários motivos, né? Mas a ideia de que tudo retorna, e retorna como antes, ou até lastimo dizer isso, ou retorna, mas com mais solidariedade, com mais cuidado ao bem-estar, eu acho que é excessivo otimismo. Porque nós sabemos que nos tempos de carência de recursos, nós vamos viver uma crise econômica não só no Brasil, mas no mundo muito intensa, a crise econômica e a carência de recursos produz a exacerbação da competição. E a exacerbação da competição produz muita crueldade. Então, não acho que será um mundo solidário, de pessoas que cuidem, não é nesse sentido que, vamos dizer assim, o trauma da pandemia vai produzir, então, a abertura de novos horizontes de cuidado e bem-estar. Né? Ao contrário, prevendo as dificuldades, é exatamente aí que entra a dimensão da espiritualidade, é exatamente isso que deve nos levar, assim eu penso, né? Quando eu digo deve, eu não estou falando no sentido prescritivo, mas no sentido de que prudencial, né? Que deve nos levar a uma reflexão sobre o tipo de civilização no qual nós nos embarcamos, na qual nós fomos embarcados. Né? Então, a espiritualidade, a palavra espiritualidade, muitas vezes, né? E aí vem aquilo que nós conversamos no comecinho, né? Sobre uma certa hostilidade da psicanálise, né? É porque a espiritualidade, ela muitas vezes, e aqui né, nós estamos num programa que são pessoas que cultivam o interesse pela espiritualidade, o que eu vou falar é bastante banal, né? Mas a espiritualidade soa, tem uma espécie de conotação assim, de escapismo, de fuga do mundo, de algo etéreo, né? Ou de alguma coisa ligada só aos meus sentimentos, aos meus afetos. Nesse sentido, Freud, que era um pensador típico do século XIX, né? Ele contrapõe a esse espiritualismo vago
a dureza da visão científica do mundo, né? E essa dureza, né, da visão científica do mundo, ela seria uma espécie de aprendizado, né? Uma espécie de disciplina intelectual para evitar que as pessoas rapidamente, né, se entregassem a essa forma de escapismo. Mas, na verdade, não pelo que eu sei, né, a palavra espírito, espíritos, que vem do latim espíritos, traduz o termo grego pneuma. E pneuma o que é? Ar, é respiração. E ar e respiração, né? E nós estamos vivendo exatamente uma época terrível, porque é uma época de uma doença que nos asfixia, que nos tira a respiração. É a metáfora da vida. Respiração é a metáfora da vida. Então, pneuma é vida. Espíritos, o pneuma, é compromisso com a vida. Tem nada de escapismo, né? Então, a espiritualidade é esse comprometer-se com a vida e, portanto, como a vida, e a vida humana, é a vida com os outros, é a vida com a natureza, é a vida com os outros no sentido amplo, os outros humanos, os outros os animais, todos os entes, né? Alguns filósofos diziam, né, que o que caracteriza o espírito é a abertura para o ser, ou seja, o conjunto das coisas, e o acolhimento do ser, né? Portanto, a vida, né, a vida do espírito, é a vida da abertura e do acolhimento de todas as coisas. E, portanto, é uma vida de comprometimento com o mundo, e não uma vida de fuga do mundo, né? Agora, o que talvez possa ser interessante aí, né, é que, embora, né, e por isso mesmo, sendo um compromisso com o mundo, ela destitui a nossa pretensão de senhorio sobre as coisas. A abertura às coisas, o acolhimento das coisas, não é dominá-las, simplesmente administrá-las, ter controle sobre elas. É esse senhorio em relação ao mundo que eu acho que o cultivo do espírito destitui. Porque nós acreditamos que nós podemos controlar tudo. A pandemia, ela nos dá um exemplo de que nós não podemos controlar tudo. E nesse sentido, é uma lição espiritual difícil de ser aprendida por todos nós, né? Muito difícil. Mauro, eu estou falando aqui, não sei se... Acabou aqui ó, o meu... Não estou ouvindo. Não, tá bom. Eu tinha emudecido aqui. Nesse sentido, algo interessante para pensar a questão do novo século, né? Do século XXI. Deixa eu te fazer uma pergunta antes para a gente ver se a gente assenta no mesmo terreno. Nessa tua concepção, esse interregno acabou? O século XXI está iniciado? Olha, é muito difícil dar respostas precisas do ponto de vista cronológico, né? A demarcação cronológica do século XX, entre 1914 e 1989, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, a gente toma, não é, alguns acontecimentos, ou um acontecimento que tem grande alcance assim, simbólico, não é? E à luz do que vem logo depois, não é, a gente sempre vê o alcance do acontecimento a posteriori, por isso que no calor dos acontecimentos é difícil uma determinação, mas como a gente vê, né, o que vai acontecendo logo depois, tanto é que a partir de 1989, início da década de 90, surgiu uma série de expressões como uma época pós-ideológica, pós-histórica, o fim da história, etc. Né? Então, à luz dessas considerações posteriores, a gente faz uma demarcação.
Esse interregno, a gente pode dizer, bem, talvez tenha nascido aí, mas nós não sabemos se terminou, né? E nós estamos muito em cima dos acontecimentos. Alguns diziam, não, foi a queda das Torres Gêmeas, um ataque às Torres Gêmeas em 2001 que marca, né, o final. Outros vão dizer, não, foi a grande crise da Bolsa de Valores em 2008. Né? Então, existe um tateio. Né? Eu tendo a pensar que essa pandemia, ela tendo um caráter tão global como a ideia do capital financeiro, né, de ser global, né, ela sendo tão global como o capital financeiro, e ela atingindo os mais diversos segmentos da sociedade, claro que sempre penalizando de maneira muito especial os mais pobres, os mais vulneráveis, né, é evidente, né, porque numa sociedade desigual, nenhuma catástrofe atinge igualmente todos. Se a sociedade é desigual, todas as catástrofes também têm efeitos desiguais, mas essa grande ocorrência, né, ela dá uma freada e abre um espaço de reflexão, não de uma transformação súbita, mas de reflexão. E só no a posteriori, né, que aliás é uma expressão do Freud, né? Freud diz o seguinte, né, é que os acontecimentos que são traumáticos, né, nós sabemos que eles são traumáticos não no momento em que eles ocorrem, mas no a posteriori, nos seus desdobramentos, é que eles, vamos dizer, suscitam os seus efeitos. Né? Então, são os desdobramentos da pandemia que vão, digamos assim, indicar, né, até onde que vai o seu alcance traumático. Né? É difícil, então, precisar cronologicamente. Né? Me chama a atenção na sua fala, portanto, me evoca e me faz pensar, de que o que a gente vive, então, ali, né, a partir da última década, do que, vamos dizer assim, cronologicamente era ainda o século XX, os momentos de uma grande exéquia, né? São as exéquias do século XX. Então, ali está sendo enterrado o século XX ali, a partir de 1989, 90, 91. E a parteira da história não pariu ainda o novo século, né? Que é esse período de interregno ali, né? De uma gravidez no novo século. Me chama a atenção pelo teu raciocínio anterior, que um bom raciocínio para pensar essas exéquias é a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, em que ele, e de fato, ele marca um rompimento na espiritualidade, na religiosidade, no que os americanos chamam no mainstream da religiosidade cristã ocidental, quando ele fala, olha, acabou a ideia do antropoceno, a ideia da hegemonia do homem, para usar a sua palavra, né, do senhorio do homem sobre o planeta, está encerrada, porque nós estamos liquidando o planeta com esse senhorio. E, inclusive, ele vai dizer que há uma leitura equivocada que a modernidade fez lá do começo do livro do Gênesis, né, que no livro do Gênesis está lá, o homem vai dominar sobre todas as espécies e tudo. E ele fala, não é bem assim. Ao homem foi concedido o poder de ser o jardineiro e não o dono. É bonita a imagem dele. E aí ele vai dizer isso, né? Há uma nova era em que a centralidade do humano tem que deixar de existir para se abrir a relacionalidade do humano com todas as outras dimensões. E ele vai dizer que conta-se dentre os pobres um grande pobre, ou uma grande pobre, que é o planeta Terra, e que está gemendo as dores da morte. Então, com isso, acho que o Francisco vai trazer uma dimensão de um século que está sendo gestado e em disputa. Né? Ele é gestado em disputa, porque é isso que você falou, do ponto de vista do capital financeiro, esse novo século é um novo século que traz, por exemplo, estabelece relações de trabalho em que a exemplaridade das relações de trabalho são esses motoqueiros e ciclistas dos aplicativos, né? Não tem carteira de trabalho, não tem férias, não tem nada. Você é o empreendedor de si próprio, né? Como
os motoristas de aplicativos agora começam a rejeitar essa ideia de empreendedor, né? Eles são escravos, na verdade, no qual você não tem absolutamente nenhuma segurança e está lançado na escuridão total em relação ao seu futuro, né? Esse projeto do capital financeiro em que você começa a sair da pandemia com uma concentração de capital sem precedentes, né? Durante a pandemia só tem uma coisa que cresce, tem duas coisas que crescem: os miseráveis e os bilionários. Está crescendo o número de bilionários em meio à pandemia e, ao mesmo tempo, crescem os... Então, você tem esse projeto e tem um outro projeto que, de certa maneira, Francisco aponta, mas aí já num cenário de diálogo, um projeto que dialoga muito, por exemplo, com essa ideia dos povos originários, né, dos povos africanos, de olhar para a Terra, olharmos-nos como parte da natureza, olhar para a Terra em diálogo, né, um outro... Então, há um século nascendo numa enorme disputa, né? Eu acho que eu não sou propriamente uma pessoa otimista, né? Eu falei com o Faustino, né? Falou: Faustino, você é muito otimista. Eu não sou otimista, por isso que Já eu acho reparei. que ele atribuiu a expressão, né, tempos sombrios para essa minha participação aqui no programa Paz e Bem. Mas eu acho que, se por um lado a espiritualidade ela não é uma fuga do mundo nesse sentido, como eu dizia antes, era um compromisso com o mundo, a espiritualidade ela também não é uma fuga, vamos dizer, da lucidez analítica, de uma certa dureza, né? Isso que Freud atribuía à ciência, a meu ver, atribuía de maneira um pouco equivocada, a ciência do século XIX, como se a ciência do século XIX ela realmente tivesse esse poder, né, pedagógico, digamos assim, educativo para a humanidade. Tem algum fundo de verdade nisso, mas eu acho que, num sentido mais amplo, ciência num sentido mais amplo, não a ciência do século XIX, né, a espiritualidade não exige um sacrifício intelectus, né, quer dizer, uma abdicação da lucidez, né? Aliás, é o título de um dos mais belos livros do padre Libânio, né, o nosso mestre queridíssimo, né? Chama-se exatamente lucidez. Então, não existe uma necessidade, em nome da espiritualidade, de sacrificar a vida intelectual, de fazer um sacrifício do intelecto. Então, é preciso ter lucidez. E a lucidez, ela implica numa lucidez analítica, numa capacidade de analisar, né, o que está ocorrendo, do ponto de vista estrutural, né, nas diversas esferas, né, que compõem a totalidade social, na esfera cultural, na esfera econômica, né, para os que têm competência para isso, né, e nós temos que aprender com essas análises, para evitarmos projetar, né, as nossas ilusões, e nisso, exatamente esse é o ponto, né, em que Freud ele insistia muito, né? Quando ele escreveu o ensaio dele, Futuro de uma Ilusão, ele está exatamente fazendo uma crítica da religião, das ilusões religiosas, e uma crítica em nome da ciência. No final do ensaio Futuro de uma Ilusão, ele diz, né, bem, e a nossa ciência? Ele falou: não, a nossa ciência não é ilusória, a nossa ciência ela quebra, né, as ilusões, né? Então, nós temos que evitar a projeção das nossas ilusões no futuro imediato da pós-pandemia e mobilizar, né, a inteligência analítica, a inteligência das análises estruturais. E as análises estruturais apontam, a meu ver, né, para um momento ainda forte de conflito. Agora, isto não significa, a meu ver, desesperança, nesse sentido de desespero, né? Tem uma frase do Walter Benjamin que eu gosto muito, que diz o seguinte: é preciso esperar, ainda que seja em nome dos desesperados, desses desesperados da vida, desses que não têm esperança, porque não lhes é concedida nenhuma esperança, nenhum futuro humano, ainda que seja em nome desses despossuídos da terra, né? É preciso alimentar a esperança. Quer dizer, a esperança, ela não é uma vanidade,
A esperança, ela é uma esperança que se alimenta da lucidez, e não é uma alternativa entre a lucidez e a esperança. Então, acho que, por exemplo, né, o Papa Francisco, né, como várias outras pessoas, né, cristãos, grandes líderes cristãos e não cristãos, eles têm essa função profética, né, de, sem perder a lucidez, alimentar a esperança e alimentar isso, que é uma tradição muito antiga, que é a tradição dos exercícios espirituais. Né? A expressão exercício espiritual, ou exercícios espirituais, foi consagrada pelos jesuítas, né? Por Santo Inácio de Loyola. Mas, como mostra Pierre Hadot, os exercícios espirituais vêm de muito tempo atrás. E nós não precisamos ser cristãos para praticarmos exercícios espirituais. Né? O que Pierre Hadot mostra é como que, né, sobretudo no início, né, na época romana, o que vai acontecer? Né? Aquela democracia que existia em Atenas, né, na Grécia clássica, desmorona e começam a surgir os grandes impérios. Então, nesse momento, se desenvolve muito as técnicas de si, para usar uma expressão de Michel Foucault, o cuidado de si, né? Cuidar de si mesmo. Né? E o cuidar de si mesmo implica, fundamentalmente, uma meditação, né? Isso vem de Platão, né? Vem do Fédon platônico, Fédon, né? O diálogo Fédon de Platão, quando ele define a filosofia como meditatio mortis, meditação da morte. Uma meditação sobre as limitações. Não tem nada de morbidez, né? Não é nenhum gosto pelo mórbido. É reconhecer a própria impotência, reconhecer a própria vulnerabilidade. Né? Porque uma das fontes, né, de opressão dos outros é nós desconhecermos a nossa própria vulnerabilidade. Nós não conhecemos a nossa vulnerabilidade, então nós nos tornamos um pouco predatórios em relação ao outro. Né? E, sobretudo, aos que são socialmente, economicamente, culturalmente mais vulneráveis. São esses que são, né, vamos dizer assim, o nosso espaço de autoafirmação. Agora, recentemente, né, a gente vê como um desembargador humilha, né, um guarda de trânsito, um guarda municipal. Né? Então, você vê, né, é um homem velho. Qual é a perspectiva de um homem velho? Eu não queria aborrecer ninguém, nem a mim mesmo, é morrer. Né? Nós somos finitos. É um homem velho. Né? E destratando uma outra pessoa, porque essa outra pessoa é socialmente, entre aspas, inferior. É essa não visão dos próprios limites, essa não visão da própria vulnerabilidade, é isso que nos torna extremamente arrogantes e fazendo do outro, né, um objeto de domínio. Então, os exercícios espirituais, eles têm um sentido político. É um apelo para que aqueles que têm acesso a bens, né, que moram numa casa, que tem conforto, que tem algum dinheiro, que tem acesso a informações, acesso à cultura intelectual, a meios de simbolização, não se embriague com isso. Se reconheça os seus limites. E esse exercício do reconhecimento dos limites, isso que é meditatio mortis, isso que é a meditação da morte proposta por Platão e que se desenvolveu muito, né, no início, na época do Império Romano, na época dos grandes impérios, né, em que aquele espaço de participação democrática tinha sido tinha terminado, tinha acabado. Então, essa tradição dos exercícios espirituais, elas são muito importantes, é uma tradição muito importante que nós cultivarmos isso. Né? E esse cultivo, ele tem, isso que eu insisto, ele tem um sentido de compromisso com o mundo. Né? E ele exige exatamente uma visão realista, uma visão analítica dos nossos limites estruturais. Nós temos que saber que o mundo vai ser um mundo duro, não vai ser um mundo
de uma fraternidade doce, de encontros. Né? Isso nas festas, assim, né? Nos momentos a gente canta, deve cantar, cantar é sempre bom. Cantar a esperança, isso é ótimo. Mas há um momento duro que é o momento da abordagem analítica. Essa tem que ser lúcida. Acho interessante a referência ao Francisco, ao Papa Francisco, porque, de fato, fica mais fácil dialogar tendo um grande ponto de referência e o Francisco o líder de uma das principais tendências postas diante da humanidade nesse momento. O Jair Soares está perguntando aqui, como seria esse novo mundo sem a hegemonia da economia, com o advento dessa nossa espiritualidade proposta pelo Francisco, dessa nova espiritualidade? É um negócio interessante porque vem ao encontro do que o Carlos está falando. O Papa Francisco, apesar do nome Francisco, e apesar de ter toda essa cara de franciscano, ele é jesuíta. Ele é jesuíta. E o jesuíta faz esse percurso que o Carlos nos relata aqui. É muito típico dos jesuítas. Então, qual é a principal atividade do Francisco nesse momento, mesmo durante a pandemia? O Papa Francisco estava se dedicando com afinco para algo que ia acontecer em março e foi adiado por causa da pandemia. O encontro chamado A Economia de Francisco. E aí a economia de Francisco não está referida a ele, está referida a Francisco de Assis, não é à toa que o encontro presencial ia acontecer em Assis e foi adiado, em princípio, para novembro, deve ficar para o ano que vem. Então, quando o Francisco está fazendo aquela crítica, aquela autocrítica, aquele olhar às Ezequias do século XX na Laudato Si, ele não está propondo uma fuga do mundo por um caminho de espiritualidade desvinculado do chão concreto e duro da vida. Ao contrário, ali ele já está gestando o que viria a ser essa proposta, que é a nova economia. Então, é o que acho que nesse sentido é o que o Carlos está falando, né? Uma espiritualidade que está sentada no chão duro e concreto da vida, e que ele está propondo uma nova economia imerso no ambiente conflitivo da economia atual, e absolutamente consciente disso, né? Um dos principais formuladores desse encontro, que, por sinal, é um economista brasileiro, já vou lembrar o nome dele, ele propõe exatamente isso. Existe hoje uma renda global, que é o chamado Produto Interno Bruto, ou a renda global, que no Brasil é equivalente, segundo a qual você já gera renda suficiente anualmente para que cada família de 4 pessoas tenha uma renda familiar, portanto, de R$11.000. Isso quer dizer o seguinte, tem que tirar de uns para distribuir para o outro. Isso é absolutamente conflitivo, né? E o Papa Francisco não é bobo, ele sabe que para isso talvez tenha guerra para fazer isso, né? Não é? Então, eu acho que essa ideia da espiritualidade descolada do concreto, da dureza da vida, é algo que pertenceu ou ainda pertence a um tipo de tradição de espiritualidade, mas que não encontra conexão com essa ideia de espiritualidade que o Carlos traz para nós, muito bonita, que é a espiritualidade como imersão na vida, né? Não fuga da vida, né? Exatamente. Quando eu falei da lucidez, da necessidade da análise, é o seguinte, né? A palavra espírito, aquele que foi meu grande mestre em filosofia, é exatamente um jesuíta, e já que, Mauro, você está falando da tradição jesuítica, né? Foi o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, né? Nossa, o grande filósofo da história do Brasil. Um grande filósofo, né? É dos maiores, né, na história do Brasil. E o padre Vaz, ele escreveu uma obra magnífica, né, de uma grande erudição, e uma das pedras angulares da sua obra é a sua antropologia filosófica. E lá na antropologia filosófica, ele pensa o homem em função de 3 grandes categorias estruturais. O corpo é muito importante, porque nós somos encarnados. A questão do corpo é fundamental, porque o corpo não é um objeto das ciências da natureza. O corpo é um objeto da ciência da natureza. Os anatomistas, agora os médicos têm falado muito na televisão, nós temos que acolher com uma alegria muito grande, e uma gratidão imensa, todo esse conhecimento, mas o corpo, ele como dizia Merleau-Ponty, o corpo é o corpo próprio, o nosso corpo da nossa experiência, né? Todo clínico sabe disso. Ele pergunta, como é que você está sentindo, né?
Ele usa o conhecimento científico que ele tem, mas ele te demanda também algo que você testemunhe alguma coisa sobre o seu próprio corpo, porque o corpo é um corpo vivido, nós somos encarnados. E qual que é a importância disso? A importância disso é que o sofrimento do corpo deve nos suscitar compaixão, né? Se nós temos uma espiritualidade desencarnada, né, nós não temos o horizonte da compaixão, porque é aquilo que nos chama a atenção mais imediatamente é o sofrimento do corpo. Alguém vestido de maneira pobre, sujo, doente. Isso deve suscitar a nossa ética da compaixão. Portanto, o reconhecimento da nossa carnalidade é fundamental do ponto de vista ético. Mas, além disso, nós temos nosso mundo interior, que é o mundo psíquico. Mas a terceira categoria é o espírito. Então, o que ele vai dizer do espírito? O espírito tem 4 significados na tradição filosófica. O primeiro espírito é pneuma, é vida, daí o compromisso com a vida, a imersão na vida. O segundo é o espírito como inteligência. E o que é inteligência? Né? Ler dentro, intus legere, ler dentro. Quer dizer, penetrar na realidade. Então, essa segunda acepção do espírito é onde que se aloca a questão de vamos tentar entender o mundo que nós estamos vivendo. Não é o mundo que nós sonhamos, mas é o mundo que nós somos desafiados a compreender, a penetrar analiticamente, né? Aprender. Essa que é a dureza, essa que é a lição de dureza. Ler as estruturas do mundo. E essas estruturas são estruturas injustas, são estruturas desiguais, tem muita violência, tem muito conflito. Então, quando a gente fala do Papa Francisco, ou fala de outros grandes líderes, né? Vamos falar genericamente, de líderes espirituais, em diversas tradições, mesmo tradições não religiosas. Por exemplo, toda essa tradição dos exercícios espirituais, ela é pagã, ela não é bíblica, né? Ela é greco-romana. Então, né, todos esses líderes espirituais, eles têm esse papel de ser uma espécie de manancial, porque é através deles, do testemunho que eles dão e dos ensinamentos deles, que nós vamos alimentando a nossa vida espiritual e que nós vamos, digamos assim, nos educando, na esperança de que essa educação ela seja uma educação que possa disseminar, mas não só disseminar de uma maneira elitista, mas disseminar no sentido de encontrar movimentos que vêm, digamos, né, vamos falar assim, da base. Há movimentos de solidariedade, muito precários às vezes, em termos de expressão, mas de uma outra maneira de tratar as coisas, de tratar o mundo. Quer dizer, é um encontro, digamos assim, dessas duas educações que abrem um horizonte. Mas como é que vai ser? Aí nós não sabemos. Porque nós não temos, né, a bola de cristal, nós não sabemos. Mas como é que vai ser o mundo? A gente pode dizer que vai ter muita dificuldade. Mas isso não significa renunciar, né, a resistir, a lutar, né, a abrir, né, digamos assim, as pistas do novo, né, no chão do velho, no chão do antigo, no chão do superado. Maravilha, Carlos. Obrigado. Bom, eu Claro. sou socorrido aqui pelo Celso Barreiro, pelo Antônio Inácio Greco, todos grandes amigos aqui, me lembrando que esse economista que eu fiz menção, e ficou claro que me faltou o nome dele, é o Ladislau Dolbor. Ele que é um dos principais formuladores aí da economia solidária, de pensar a economia pós-capitalista nesse projeto do Papa Francisco. Eu não sei como é que eu esqueci teu nome, Ladislau. Ladislau, além de ser esse economista fantástico, é o responsável por ter me ensinado uma receita de pão maravilhosa que eu faço toda semana aqui em casa. Então, jamais podia ter esquecido. Jamais podia ter esquecido. Ladislau é uma grande figura, realmente muito importante aí nessa trajetória. Gente, eu gostei demais, Carlos, muito mesmo. Essas formulações Obrigado. são muito... Nossa, acho que elas apontam, é bem importante. Acho que elas apontam e nos trazem
orientação de estudo, né? E orientação de reflexão, orientação para a vida. Gostei demais mesmo. Carlos Draven, gente. Obrigado, Mauro, obrigado pela oportunidade, obrigado aos que estão assistindo, né, pelo acolhimento, obrigado muito ao Faustino, meu irmão de coração, né, por tudo, e estou aí, né, disponível para fazer alguma coisa, né, é pouco, mas a gente faz nas medidas, né, das nossas curtas forças. Obrigado a Não, todos puxa, vocês. você voa alto, homem, você voa alto, gostei demais, gostei muito. Este foi o encontro número 56 do curso de Faustino Teixeira, neste momento de Faustino Teixeira Convida. E ele convidou quem? Carlos Draven, e deu para ver durante essa aula como essa história de encontro da filosofia com a psicanálise é interessante, né? Como ela abre a cabeça para pensamentos analíticos muito perspicazes e muito inusitados também. Gostei demais desse nosso encontro. Te agradeço muito, Carlos. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Valeu. Gente querida, paz e bem, paz e bem.